Olá, gente! Está começando agora o último episódio dessa temporada do Povo Cidadania, uma série especial que mergulhou no programa Ceará Sem Fome, revelou histórias, desafios e ações concretas para combater a fome no nosso estado. Nesse episódio nós queremos então ir além, pensar o futuro, falar sobre o futuro da alimentação no Ceará, como garantir que as próximas gerações tenham acesso a comida de verdade, saudável, justa e sustentável também, como transformar o combate à fome em uma política de Estado duradoura e que articule a produção local, inclusão, meio ambiente e cidadania. Para essa conversa, nós temos a honra de receber a vice-governadora do estado do Ceará, Jade Romero, que também está à frente da Secretaria de Proteção Social, responsável por coordenar a execução do programa Ceará Sem Fome. Vice-governadora, seja muito bem-vinda, é um prazer. Muito obrigada, satisfação poder conversar sobre esse programa que é tão especial para todos nós. Que bacana, eu tenho certeza e eu fico assim orgulhoso quando eu entrevisto vocês, porque eu vejo com uma liderança muito feminina, e eu acho que isso traz uma humanidade para esse programa muito bacana. No texto que a gente fez de abertura, a gente fala do futuro dessa alimentação, E eu percebo que esse futuro está sendo já construído, ele já faz parte do presente. Então eu queria que você contasse um pouco a sua atuação no projeto, como é que ele funciona, a sua visão sobre o programa, Ceará Sem Fome. Sim, primeiro destacar que o programa Ceará Sem Fome, nessa iniciativa que foi tomada em um momento desafiador para o nosso país. Final de 2022, tinha passado ali o período eleitoral, e a gente tinha um cenário de 33 milhões de brasileiros que tinham retornado ao mapa da fome, ou seja, que estavam em situação de insegurança alimentar grave ou gravíssima. Então, a primeira decisão que o nosso governador Elmano toma naquele momento, ao lado da primeira-dama Lia, é de ter um programa para garantir a segurança alimentar. Então, o programa Ceará Sem Fome foi pensado durante algum tempo em várias estratégias e aliado à transferência de renda, à distribuição de alimentos, qualificação profissional também, para a autonomia econômica dos beneficiários. Tem um eixo que é importante, que estava na sua fala logo no começo, que é também a alimentação saudável. Nós estamos vivendo um momento onde a gente sabe que garantir a segurança alimentar, mas o acesso a alimentos de verdade, ou descascar mais e abrir menos embalagens, é algo que é fundamental para garantir não somente o acesso à comida, evitar os superindustrializados, mas também trazer conhecimento para as populações sobre a necessidade também da gente garantir o desenvolvimento, principalmente das nossas crianças, por meio de uma alimentação saudável. Então, o programa ele tem essa visão ampla. O Cartão Ceará Sem Fome, na proteção social, faz a transferência de renda, mas a gente também tem trabalhado aí com programas que se somam ao Ceará Sem Fome, a educação alimentar nutricional, o acesso também a esses alimentos nutritivos e o impacto disso, em especial na primeira infância. Nós temos aí estudos que comprovam que o acesso a essa alimentação saudável garante um bom desenvolvimento das nossas crianças. Então, o programa, ele também, que é um programa que atende, dentro dos nossos critérios do Cartão Ceará Sem Fome, tem também a exigência de ter crianças de 0 a 12 anos na família. Então, o acesso a essa alimentação saudável, com certeza, também será um grande diferencial para o futuro dessas crianças e para o futuro da sociedade. Perfeito. Para a gente entender um pouco mais o funcionamento, como é que é o mecanismo desse programa. Ele existe o cartão, que o cartão é para uma determinada situação, a alimentação a quentinha é para outra, como é que funciona? Isso, são estratégias combinadas que nós temos no Ceará Sem Fome, como às vezes a gente chama um mosaico de soluções, e é importante destacar que o principal ponto de avaliação do programa Ceará Sem Fome é a gente poder olhar para trás e ver que de 2023 a 2024 nós conseguimos retirar 624 mil cearenses da situação de pobreza no nosso estado. Então o programa tem tido bons resultados, somado também a esse eixo de qualificação e renda, e nós temos 48 mil famílias que são atendidas com a transferência mensal de renda. Importante destacar que ela tem uma condicionalidade. Qual é essa condicionalidade? Esse recurso ele só pode ser destinado à compra de alimentos e preferencialmente alimentos saudáveis. Além disso, a gente tem outros 150 mil cearenses
130 mil, depois subiu para 150 mil, que diariamente têm acesso também a uma refeição balanceada de 500 gramas na quentinha, com acesso a proteínas, carboidratos, vegetais, então que também faz essa combinação, né, nessa estratégia para superar a situação de insegurança alimentar no nosso estado. E todos esses beneficiários, né, estão também aí com o suporte de outras políticas, em especial da política de qualificação, onde a gente leva programas como Criando Oportunidades, né, em especial para as nossas mulheres. A maior parte das beneficiárias do cartão Ceará Sem Fome, das titulares, são mulheres, e o Criando Oportunidades, além de qualificar profissionalmente, ele também dá o kit para que aquela pessoa que foi qualificada possa começar a empreender. Então, é o primeiro capital também ali para começar a gerar renda dentro daquela família. Então, o nosso grande objetivo é que o programa de transferência de renda, de distribuição de alimento, ele chegue no momento mais difícil, onde a insegurança alimentar existe ali dentro daquela família, mas que o próximo passo também possa ser dado, que é o passo da qualificação profissional, da inclusão produtiva, né, da geração aí de renda para aquela família, para que ela tenha a sua autonomia econômica e consiga, com o tempo também, né, ter aí a inserção no mercado de trabalho, no empreendedorismo e ter uma autonomia a ponto de não precisar mais nos programas de transferência de renda ou de distribuição de alimentos. Mas nós sabemos que a transferência de renda, comprovadamente, ela é fundamental em países em desenvolvimento para garantir a redução das desigualdades sociais. Então, essas condicionalidades, como nós temos no programa Bolsa Família, né, de ter os filhos matriculados na escola, de estar com a carteira de vacinação em dia, nos trouxeram vantagens para o país, em especial para a geração dos filhos dos beneficiários, que hoje já estão vivendo um outro momento, né, em suas vidas. A gente tem aí já avaliando os filhos do Bolsa Família, né, de pessoas que conseguiram acessar a educação, que conseguiram se manter na escola, que tiveram acesso a uma boa alimentação e que agora já estão tendo também na sociedade outras oportunidades para não precisar mais dos programas de transferência de renda e buscarem a autonomia econômica. Perfeito. A gente consegue mensurar já dados especificamente do Ceará Sem Fome, né, dessa melhoria, vamos dizer, de quantas pessoas já saíram desse mapa da fome? A gente já tem esse dado? Sim, inclusive ontem o ministro Wellington Dias, né, teve uma fala que foi importante, falando sobre o último relatório da FAO já demonstra que o Brasil como um todo, a gente já conseguiu aí retirar desses 33 milhões em torno de 85%. No Ceará, nós tivemos 624 mil pessoas que deixaram a situação de pobreza. Importante também colocar uma lupa para a pobreza e a extrema pobreza infantil. Nós tivemos também em 2023, 2024, quase 60 mil crianças de 0 a 6 anos que saíram da situação de extrema pobreza no nosso estado. E nós já tivemos também pessoas que estavam no início do cartão Ceará Sem Fome, que já conseguiram ter sua autonomia, e nós incluímos outras famílias. Então, nós já tivemos aí uma substituição de em torno de 18 mil famílias que conseguiram ali superar o mínimo, né, da renda per capita por pessoa da família, e nós incluímos outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, é importante também essa constante análise, né, de quem está dentro dos critérios, garante o direito dos beneficiários, o direito de quem está em situação de vulnerabilidade, para seguir tendo acesso a esse direito e não tornar o direito um privilégio. Então, é muito importante a gente destacar também quais são os critérios, né, do cartão Ceará Sem Fome. Então, são pessoas que têm baixa escolaridade, geralmente mulheres que tiveram a vida ali interrompida nos seus estudos, que tem crianças de 0 a 12 anos. Quando junta ali todo mundo que tem naquela família e toda a renda, não ultrapassa R$230 por pessoa, né? Então, são condicionantes aí aonde hoje a gente consegue atender todas as pessoas que estão com esses critérios. E às vezes aparece: eu acho que eu estou no critério, mas não recebo o cartão. Como é que eu faço? É muito importante também destacar a importância da nossa rede da assistência social, principalmente os CRAs. O CAD único, para que a gente consiga fazer a busca ativa dessa população, precisa estar atualizado. Ou seja, a população precisa estar
com todo o CadÚnico atualizado, recebendo Bolsa Família regularmente, ou seja, cumprindo as condicionalidades também de vacinação, de educação. E aí, quem ainda está desse critério, que ainda, mesmo com Bolsa Família, não consegue superar essa renda per capita, o governo do estado faz essa transferência de renda para que possa fazer a compra de alimentos e a gente superar a situação de insegurança alimentar no nosso estado. Esse controle vem através do CadÚnico também, mas as cozinhas, elas também são um canal importante desse diagnóstico, vamos dizer, de quem são essas pessoas, como elas estão organizadas? Sim, a cozinha é uma estratégia fantástica, porque ela é uma estratégia territorial, aonde milhares de cearenses, né, doam o seu tempo com muita dedicação, com muito amor, para organizarem, né, para elaborarem essas quentinhas. E o diálogo no dia a dia ele é fundamental, né, muitas demandas nos chegaram por meio das cozinhas. Por exemplo, encaminhamento para um serviço de saúde, a atualização do CadÚnico, que às vezes o beneficiário não sabia que tinha que atualizar. Então, as cozinhas também são pontos territoriais onde o governo consegue chegar mais perto das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e dar encaminhamento também para outras políticas, né? Superar a situação de vulnerabilidade exige também uma série de outras políticas, né, articuladas conjuntamente, até porque a fome, ela impacta não só no desenvolvimento humano, né, ela impacta na busca pelo trabalho, ela impacta muito na saúde, né, há estudos que correlacionam uma série de doenças também com a situação de insegurança nutricional, e é importante destacar, e o porquê também dos alimentos saudáveis, né? Nem sempre, às vezes, há o acesso ao alimento, mas há a desnutrição. Sim. Então, esse binômio também, toda hora, ele tem que ser combinado para garantir um desenvolvimento pleno com acesso às calorias e também aos nutrientes básicos que são fundamentais para o desenvolvimento, e por isso também que a gente tem esse recorte de 0 a 12 anos. Também é para olhar para essas famílias que têm crianças e a gente garantir esse acesso, né, a essa política pública que com certeza vai garantir também um futuro melhor, um desenvolvimento melhor para as nossas crianças com acesso à alimentação saudável. Perfeito. Queria agora trazer um pouco aqui do teu sentimento mesmo, assim, porque eu imagino o desafio quando vocês receberam, né, esse governo nesse ano específico, com uma pandemia ainda tendo, né, atingido diretamente essas pessoas. Aí eu queria que você me falasse de dois impactos. O impacto de ter enxergado como é que estava a situação da fome no estado, que devia ser uma coisa muito impressionante, e também o impacto de entender que tinham estruturas voluntárias montadas, né, tentando resolver esse problema ali sozinhas, vamos dizer. Sim, sempre que a gente vai falar, né, desse programa e de tantos outros, né, que a gente fala sobre o ser cearense, né? Eu acho que o principal ativo do nosso estado são as pessoas. E é exatamente momentos como esse em que a gente olha para tanta vulnerabilidade, mas vê também tanto amor, tanto desejo de vencer, tanta vontade de fazer mais pelo próximo, porque o programa Ceará Sem Fome, ele é comandado pelo governo do estado, mas ele acontece também graças aos voluntários, graças aos outros poderes também que se somaram nessa força. Então, naquele momento a gente viu uma situação extremamente desafiadora, onde o governador Elmano sabia que essa seria a prioridade das prioridades. Não existe outra política pública enquanto existe fome. Então, a fome, às vezes parece clichê, mas só quem já passou sabe. A fome tem pressa, ela precisa ser resolvida de forma imediata, e a partir dessa superação é que a gente pode aí descortinar um universo para se sonhar, para se realizar, para se fazer mais para esses cearenses. Então, é um programa que traz amor, que traz sensibilidade, mas que traz esse compromisso social, mesmo de quem às vezes parece, não, eu não vou fazer nada porque eu não tenho o que dar. Tem a força de trabalho, tem o amor, tem a dedicação, e é por isso que esse programa tem sido um sucesso, referência para vários estados, né, referência inclusive também para o governo federal, que trouxe aí essas soluções, né, para garantir realmente com muito carinho, com muito amor, mas sobretudo com alimento na mesa, o alimento na mesa de quem mais precisa. Perfeito. As mulheres, como eu falei, né, estão na liderança
representadas por vocês também, você, Lia, mas nas voluntárias que estão lá nas cozinhas, né, você já falou que as do cartão, as que recebem majoritariamente são elas. Mas as voluntárias, assim, é o papel delas. Vamos descrever um pouquinho isso também, porque eu sei que elas estão comandando essas cozinhas. Sim. Eu até quis dizer que eu sei que tem homens também, tem, mas a maioria são elas, né, que estão lá. É verdade. Nós temos muitas mulheres que estão lá na ponta atuando. Temos mães atípicas, mulheres, algumas que já se aposentaram, mas que tinham esse desejo de fazer algo a mais. Muitas lideranças também comunitárias, né, que tiram também ali um pouquinho do seu tempo, da sua energia, da sua força, realmente para ajudar o programa, né, e produzem esses alimentos. E eu já visitei várias cozinhas com a Lia e é impressionante o entusiasmo, o amor com que é feito e como o padrão também que a gente consegue seguir. Então são voluntárias que nós temos, a maioria mulheres, né, que estão em estados, estão em municípios diferentes, mas que tem um componente que une todo mundo, que é esse amor e essa dedicação ao próximo. E é uma alegria ver, né, assim, essa dedicação realmente, né, de mulheres que muitas vezes não têm uma vida fácil, ao contrário, têm os seus dilemas, têm as suas situações, né, como eu disse, muitas vezes famílias neurodivergentes ali, que elas comandam, mas que não deixam de fazer mais pelo próximo, dedicando esse tempo, esse carinho, esse amor na produção dessas 150 mil refeições que são distribuídas todos os dias pelo governo do estado. Muito legal. Há também uma preocupação na questão da agricultura familiar, né? Vocês têm um programa que se encaminha também no Ceará Sem Fome para isso, né? A gente pode discorrer um pouquinho sobre ele? Sim, é uma decisão também, né? Apoiar. Quando a gente fala do programa Ceará Sem Fome, obviamente vem na nossa cabeça a função principal do programa, que é garantir a alimentação. Mas a gente pode pensar aí que todos os meses nós temos 48 mil famílias que recebem R$300 que fazem a compra de alimentos. Então isso também movimenta a economia. Sim. Nós temos também a aquisição de alimentos que vão para as cozinhas comunitárias para gerar todos os dias as 150 mil refeições. E uma parte desses alimentos vem dos microempreendedores, né, dos agricultores familiares que têm aí a oportunidade de vender os seus produtos e com isso também garantir ali uma autonomia econômica para essas famílias. Então, é todo um ciclo econômico que é movimentado e é importante destacar a estratégia de desenvolvimento econômico de um estado, de um país, passa também pelo investimento social. Então, o programa garante essa segurança alimentar, tem o objetivo de retirar as pessoas da situação de vulnerabilidade, de extrema pobreza e pobreza, mas ele também movimenta a economia, né, gera divisas para os municípios, para os comerciantes, para a agricultura familiar. E tem olhando para o futuro do programa, né, até diante do desafio global que a gente tem vivido com as mudanças climáticas, que tem impactado também na produção de alimentos, né, a gente também tem focado na segurança alimentar, trazendo também novas tecnologias, olhando para esse futuro, que precisa trazer novas tecnologias para o reuso da água, para a menor utilização virtual da água e aumento da produção de alimentos. Né, nós temos desafios aí que são globais na garantia da segurança alimentar, ampliando também a produção de alimentos e organizando isso, né, avançando nessa produção sem impactar no meio ambiente. Então a tecnologia ela é fundamental também para garantir essa segurança alimentar, não só no nosso país, mas esse é um desafio, sobretudo global, inclusive de países que tem, como eu tive recentemente na Arábia Saudita, né, um dos países aí com o maior PIB do mundo, mas que não tem produção de alimentos, né, no seu território e que está olhando também para o desenvolvimento de outros países para que a gente siga aí avançando nessa produção e garantir alimento saudável para toda a população. Então esse é um desafio global, né, de trazer aí esses aspectos tecnológicos, de produção de alimentos, de diminuir o impacto no meio ambiente e de reutilizar mais também a nossa água e outros recursos. Há um recurso pensado para isso, né, para esses agricultores que estão lá, não sei se é aprovado ou não, mas que é uma ideia de que chegue lá na ponta para eles, né? Nós temos na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, nós temos uma série de políticas reunidas
tanto para a produção de leite, para o pequeno agricultor, para insumos tecnológicos, tratores, a Transnordestina também, né, tudo se conecta, também vai ser muito importante para esses pequenos agricultores, porque vai baratear o preço dos grãos, por meio a logística vai se tornar mais barata, isso diminui o preço dos grãos e aumenta também a produção de gado, também nós temos uma grande bacia leiteira aqui no estado do Ceará, a gente é hoje um dos principais produtores de leite do Nordeste do Brasil, então essa produção de alimentos ela também se beneficia desses outros programas e projetos do governo, tanto de desenvolvimento econômico, quanto também pensando na agricultura familiar. E quando a gente olha um pouquinho ainda mais para frente, no hidrogênio verde, por exemplo, isso também se conecta com o programa, porque o hidrogênio verde ele produz também fertilizantes, e os fertilizantes também podem auxiliar tanto a diminuir os custos, né, como também aumentar a produção de alimentos no nosso estado. Então o governador Elmano também tem pensado de uma forma global, né, esses impactos e toda essa cadeia econômica para seguir apoiando os pequenos agricultores, mas garantindo também essa produção de alimentos, né, no nosso estado, tanto para o mercado interno quanto também para o mercado externo, né? Nós também temos exportação de pescado, lagosta, de outros alimentos também, né, que fazem que geram também aí esse desenvolvimento econômico para o nosso estado e que trazem também essa autonomia econômica que é o grande objetivo do governo, né? Garantir a segurança alimentar, a inclusão produtiva, mas trazer também de uma forma geral, reduzindo as desigualdades sociais e trazendo oportunidades para todos. Voltando para o assunto da transferência de renda, o cartão, ele, para o futuro, vocês visam aumentar mais beneficiários? Como é que está esse planejamento do cartão? O cartão hoje, dentro dos critérios que nós temos, a gente atende a 100% do público que cumpre os critérios que eu elenquei anteriormente. Então, a gente tem aí lógico que à medida que a gente vai superando situações de vulnerabilidade, a gente pode readequar esses critérios. Então, a gente está constantemente monitorando e avaliando o programa, né, para fazer essa observância dos critérios, né? Se modificar, se entra mais gente, mas todos os meses a gente olha para o CadÚnico e vê como é que está a situação dessa população. Se as pessoas conseguiram sair da situação de vulnerabilidade, se alguns retornaram, exatamente para manter o programa sempre atendendo ali com justiça social aquelas pessoas que mais precisam. Então, o Ceará Sem Fome, ele olha para a população mais vulnerável do nosso estado, né? E o nosso grande objetivo é, enquanto tiver alguém em situação de vulnerabilidade, de fome, nós teremos programas para garantir a essas pessoas, né, a alimentação, né, que é um direito básico, a dignidade de poder se alimentar. Então, a gente vai seguir sempre avaliando o programa para garantir esse olhar sempre para a população mais vulnerável. O dado é muito grande, né? Assim, às vezes ele assusta. Eu imagino que é muito difícil de resolver também. Eu sei que tem que existir um futuro realmente sustentável do programa, né, do ponto de vista da política mesmo, para que ele continue em outros governos e assim ele aconteça. Sei que vocês ganharam uma causa importante, vamos dizer, porque agora já existe uma lei, né, que ampara tudo isso. Eu queria que você me falasse assim, um pouco ponto a ponto do que vocês estão pensando para o futuro do programa mesmo, e como deixar ele mais ou sempre seguro, né? Sim, é importante, inclusive o sucesso de muitas políticas do Estado, do Ceará, se dão graças a essa segurança jurídica, né, e política também que aconteceu ao longo dos anos, da manutenção das diretrizes dos nossos programas. Quando a gente olha para a educação, a gente tem mais ou menos aí 20 anos que a educação é uma das prioridades do nosso Estado, e quando a gente olha para as metas nacionais, o Estado do Ceará já conseguiu bater todas, né? A gente já está trabalhando para algo que muitos estados ainda estão olhando, que é garantir o ensino médio 100% em tempo integral, né, com a construção de 138 escolas. Então, a política pública, né, ela não pode ser uma política ali momentânea, ela tem que virar realmente uma política de Estado, né? Então, a garantia jurídica de legislação permite que, independente de qualquer situação,
política aí partidária, né, falando partidariamente, que esses programas sejam mantidos, né? Então, a continuidade da política ela é fundamental. Agora, obviamente que o nosso sonho, né, é que a gente tenha um Estado onde a gente tenha um desenvolvimento pleno, onde as pessoas não precisem do programa de transferência de renda, né? Eu acho que o grande sonho dos cearenses, dos gestores, é que a gente possa pensar um programa que tenha começo, meio e fim. Mas, como eu disse, é a determinação do nosso governador Elmano que, enquanto tivermos alguém em situação de vulnerabilidade, a gente vai garantir a política para ser ali o apoio que essa pessoa precisa para poder se alimentar. Eu percebo que a capacitação é uma grande aposta também, não é, desse programa, porque todos vocês que eu entrevistei até agora batem muito nessa tecla, né? Que a quentinha é uma coisa por agora, a transferência de renda é uma coisa por agora, mas as outras políticas que vocês trabalham em conjunto é que vai trazer essa capacitação para essas pessoas, né? Como é que vocês visam tirar essas pessoas dessa... O que é que está sendo feito nesse sentido, né? Quer dizer, elas entraram ali com o motivo da fome, mas o que depois vai colocá-las inseridas em algum lugar? Isso. É importante destacar, né? Nós tivemos aí, nos últimos meses, um saldo positivo de mais de 120 mil empregos no estado do Ceará. Além disso, o Ceará cresceu também o dobro da média do PIB nacional. Tivemos em 2024 recorde de investimento público. Então, são dados que se conectam com os nossos programas de que nós estamos em um estado pleno de oportunidades. E as oportunidades também procuram as pessoas, assim como as pessoas também procuram as oportunidades. Então, a capacitação profissional pode ser o divisor, né, da conquista ali dessa autonomia. Então, a gente tem mais de 50 mil vagas abertas de qualificação profissional, onde a gente apoia, incentiva os nossos beneficiários a participarem dessa capacitação. Em seguida, aqueles também que querem empreender, nós já tivemos mais de 250 milhões de reais que foram emprestados para microempreendedores por meio do Cearacred. Importante destacar que mais de 70% são empreendedoras, são mulheres que estão empreendendo e tendo acesso a esse pequeno crédito, microcrédito para colocar um negócio. Não precisa estar formalizado, não impacta na perda de outros programas de transferência de renda, né? E tem esse crédito orientado, onde a gente também dá o suporte para que esse negócio possa crescer e, quem sabe, em algum tempo também começar a gerar emprego. Então, é um ciclo também, né, virtuoso de oportunidades, mas que a gente precisa também garantir essa qualificação profissional. Além disso, a nossa rede também da Secretaria do Trabalho, que é conduzida pelo secretário Vladson, com a rede do CineDT, né, além de outras qualificações profissionais permanentes, né, a política também nacional de emprego, onde a tecnologia também permite a busca do emprego por meio de aplicativos, está mais facilitada, está mais próxima do cidadão, também facilita essa conexão entre mercado, oportunidade e o cidadão. Então, a gente também tem reforçado muito essa questão da qualificação profissional, né, do acesso também às políticas de educação, de saúde, para que o programa chegue de forma plena como um conjunto de ações, até porque problemas complexos, né, exigem também soluções complexas, e nós sabemos que superar a condição de vulnerabilidade vai muitas vezes além da transferência de renda ou do alimento, né? Então, a qualificação profissional é um eixo muito estratégico dentro do programa para garantir a capacitação e a oportunidade realmente para os cearenses. Observando vocês falarem, eu não tenho dúvida que isso é o segredo do sucesso, eu acho que é isso mesmo. E mais observando assim que o programa tem pouco tempo, a gente já tem algum exemplo que a gente possa passar de alguém que entrou por essa porta, vamos dizer, da fome, mas que está saindo do programa hoje, já capacitado, já empreendendo? Nós temos muitas histórias de pessoas que estavam, às vezes, sem esperança, né? Isso. Que já não sonhavam mais e que viram ali no programa a oportunidade de receber a transferência de renda ou a alimentação e dali conseguiram se qualificar e que estão empreendendo. Muitas histórias de mulheres, né, que conseguiram superar uma situação de vulnerabilidade. Histórias também de pessoas famílias que não se reuniam mais em torno da mesa porque não tinham alimento para todo mundo. Então, que hoje conseguem fazer a refeição juntos, e isso também é muito importante
as famílias, para o fortalecimento dos laços, né, para toda a política como um todo, né? Então, temos histórias bonitas que, de vez em quando, a gente conta alguma dessas, mas histórias de superação que tiveram a oportunidade por meio desse programa que traz esse amor, essa sensibilidade, mas essa força realmente de ir para além do alimento. Não é só o alimento, não é só a transferência de renda. É um conjunto de políticas que chega para transformar a vida das pessoas. Que coisa boa. Vice-governadora, a gente quer te agradecer pela participação, por ter explicado tão bem o programa. É um motivo de orgulho para a gente poder contar essas histórias também, poder narrar um pouco do que está sendo feito no Ceará, né, para combater essa chaga social que é a fome. Então, muito obrigado pela participação. Para mim é uma alegria poder falar desse programa que a gente tem tanto carinho, né, e dizer para você que nos acompanhou, que quer ter mais informação, quer saber como é que é, a gente tem um site www.cearasemfome.ce.gov.br e o site também da Secretaria de Proteção Social, que tem várias informações, www.sps.ce.gov.br. Uma alegria falar desse programa para vocês. Perfeito, obrigado. A gente vai encerrar por aqui dizendo que alimentar o hoje é urgente, gente. Planejar o amanhã é indispensável. Nessa temporada nós aprendemos que combater a fome é possível quando o Estado age, quando o povo participa, quando as políticas públicas escutam e respeitam a realidade de quem mais precisa. Então, mais uma vez, obrigado, vice-governadora, pela participação e por estar aqui conosco, encerrando essa série com uma visão de futuro inspiradora também. E a você que nos acompanhou até aqui, ao longo dessa jornada, a cidadania começa no prato, mas não termina nele. Ela continua na política, na ação coletiva, na solidariedade organizada. O Povo Cidadania se despede aqui, mas o compromisso com a justiça social segue firme e urgente. Então, até breve.